São 6 horas e 37 minutinhos, estamos de volta. Muito bom dia para você que ligou o rádio agora, para que ligou aí a TV Band no canal 7. Estamos de volta aqui com 6 em ponto. Bom dia para você. Bom dia para você de todo o interior do estado da Bahia, de Sergipe, que nos acompanha pela TV Band, ou pelo YouTube também, de todo o Brasil, fora do Brasil, que está aí nos acompanhando, nossos seguidores, como a gente costuma falar. Pelo youtube.com/portal Metro 1, você pode continuar nos acompanhando. E mande sua mensagem lá pelo chat. Você pode ligar também e participar pelo 35055000 ou mande sua mensagem pelo WhatsApp 981553258. Agora a gente vai bater um papo com Priscila Garrido. Ela é fundadora da Associação Baiana de Dislexia, a Dislexia Bahia. Priscila já está por Skype? Metrópole Entrevista. Olá, Priscila, muito bom dia. Seja bem-vinda ao 6 em Ponto. É um prazer poder bater esse papo aqui com você e recebê-la no nosso programa. Como vai você? Olá, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer, né, estar aqui. Uma oportunidade. Eu queria agradecer a você, Valana, a toda a equipe aí da Rádio Metrópole pela oportunidade da gente vir falar sobre um assunto tão importante aí para a nossa sociedade, né? Certeza. Priscila, o que é a dislexia? Muita gente já ouviu falar, ou ouve falar, mas não sabe o que é, ou tem várias teorias, busca internet, tem tanta coisa aí, mas queria que você começasse falando sobre o que é a dislexia. Pronto. Então, vamos lá. A dislexia é um transtorno específico de aprendizagem, tá? Ela tem uma origem neurobiológica. O que significa isso, né? A dislexia, ela gera características na dificuldade de reconhecimento fluente da palavra, ou seja, a pessoa, ela tem uma grande dificuldade em identificar os fonemas e formar uma palavra. É como se a pessoa tivesse uma resistência a entender que aquelas sílabas formam uma determinada palavra. Tá? Simplificando, é mais ou menos isso. Ela é decorrente de um déficit no componente fonológico da pessoa. Tá? É um conceito, isso que eu estou falando para vocês, é um conceito da Associação Internacional de Dislexia. Tá? Então, assim, é muito importante esse tema, que a gente traga isso aqui, é importantíssimo que as pessoas passem a conhecer, tá? E a nossa associação, Dislexia Bahia, se preocupa com isso, em divulgar esse conhecimento, justamente porque existem muitas desinformações, né? As pessoas não sabem o que é dislexia. A dislexia é um transtorno de aprendizagem. Existe uma grande diferença entre as dificuldades de aprendizagem e os transtornos de aprendizagem. Né? As dificuldades de aprendizagem, elas normalmente são passageiras, elas são questões relativas a uma situação pontual daquela pessoa, daquela criança, né? Tem a ver com questões psicológicas, adaptação na escola, até a própria empatia, né? O acolhimento escolar, enfim, tem uma série de possibilidades. E o transtorno não, o transtorno é algo de origem neurobiológica. Né? Então, assim, a criança, ela nasce com aquele transtorno e ela vai levar aquele transtorno para a vida. Porém, é algo que ela pode superar, ela pode gerar, né, estratégias para superar aquela dificuldade, né, aquele transtorno. A gente acaba falando muito como dificuldade, sendo de um conceito mais amplo, mas o transtorno é mais específico mesmo, tá? E muitas vezes é confundido com preguiça, desmotivação na escola, né? Até a própria burrice, né? Muita gente coloca assim, porque meu filho, ele não deu para o estudo, o meu filho, ele ele é burro, ou até próprio algumas, né, educadores, né, costumam colocar algumas situações semelhantes até para os pais. E precisa se avaliar o que é que está por trás disso, né? O que é que existe ali, se de fato realmente é um déficit de inteligência, de nível de inteligência, né, que é o QI da pessoa, ou se pode haver um transtorno por trás daquele reflexo, daquela situação em que a criança se coloca, né? Hoje, Valana, para você ter uma ideia, tem uma estatística de que em torno de 10% da população mundial, ela tem dislexia,
tá? Então, não é um número pequeno, é algo que a gente precisa dar atenção, é algo que a sociedade precisa enxergar e perceber que é algo que existe de fato e que a gente precisa realmente identificar, né, trazer essa pessoa ou essa criança, principalmente enquanto criança, porque o quanto mais cedo você identificar, melhor, né, para que ela possa ser acolhida, né, e a gente possa trabalhar com essa criança no sentido de ajudá-la, apoiá-la, criar essas estratégias de superação. Agora, Tá? Priscila, como é que a família, o pai, a mãe ou os professores podem identificar, né? Tem sinais, tem algumas características que são mais comuns nessas crianças. Como é que funciona essa identificação? Ou a Sim. família pode estar observando, como é que funciona esse diagnóstico, né? Pronto. É muito importante que a família esteja muito atenta, né? Assim, os primeiros momentos que podem dar alguns sinais já é na fase pré-escolar, né? Então, assim, em casa, no dia a dia, já tem alguns sinais. Por exemplo, atraso no desenvolvimento da fala e da linguagem. Esse é um ponto que pode ser observado. Nenhum sinal que eu estou dizendo aqui, ele é determinante, mas em conjunto, com a análise de um especialista, pode identificar uma possível dislexia nessa pessoa, né? E aí, como eu estou falando no período pré-escolar, isso é algo que deve ser visto realmente em casa, pela família, né? Observado. Na escolinha também acontece, os professores, os educadores podem estar, né, sempre observando. Então, a criança tem dificuldade de aprender rimas e canções, e ela acaba, pela dificuldade, ela não gosta, né, ela acaba não querendo participar, né, quando tem alguma questão de aprender a canção na escola que vai ser cantada numa rodinha, numa apresentação para os pais ou alguma coisa nesse sentido. Existem algumas crianças que têm um problema de coordenação motora também, tá? Mas não é determinante. Lembrando que eu estou colocando aqui de alguns sinais, tá? Dificuldade de quebra-cabeça. Como tem a dificuldade, também a criança não quer brincar de quebra-cabeça. Por quê? Porque aquilo é muito difícil para ela. Ela não consegue entender como encaixar as peças, a visão espacial, né? E por conta já de um início de uma leitura, de uma percepção, ela já tem uma certa falta de interesse com a questão dos livros escritos, né? Dos livros impressos. Dispersão, desatenção, também isso são sinais pré-escolares. Já na época escolar, na época da alfabetização e um pouco após a alfabetização, alguns anos após a alfabetização, os sinais modificam um pouco. Alguns mantêm e outros você já consegue perceber o reflexo na leitura e, consequentemente, na escrita, né? A criança já continua com a leitura difícil, uma leitura silábica, né? Claro que, lembrando, isso também existe no aprendizado de uma criança que não tem dislexia. Ela tem uma fase em que ela é silábica, ela tem uma fase em que ela tem uma certa dificuldade para ela começar a ler. Cada criança tem o seu momento de aprendizado, temos que respeitar isso. Mas são alguns sinais que os pais podem ficar atentos e, enquanto o período escolar, também os educadores em salas de aula. Né? Então, aquela criança que ela tem uma dificuldade para transferir a escrita, né? A escrita do caderno, do livro para o caderno, do quadro para o caderno, desorganização geral, ela esquece sempre as tarefas, ela traz sempre o material atrasado, ou o livro esquece na escola, né? Enfim, uma série de coisas assim que a gente consegue perceber. Aí já tem uma questão espacial também, né, que pode vir como sinal, troca direita com esquerda, troca várias letras, né? Assim, existe a clássica, que é o P com o B, o Q com o P, o V com o F, mas assim, lembrando, as crianças no começo da fala e da escrita trocam algumas letras, sim, mas isso a gente fala de forma persistente, passando o período de alfabetização e isso persiste, tá? Então, são algumas, vamos dizer assim, alguns sinais
que os pais e os educadores podem ficar atentos, e os educadores têm um papel fundamental aí nesse ponto para trazer para a família a situação, né? Algumas questões de memorização de curto prazo pode acontecer também. Então, assim, esquecer nomes, inclusive nomes próximos, nome de tio, de tia, nome de primo, né? No dia a dia, tá? E a questão também é de poder contar histórias de forma linear, início, meio e fim, né? Existe uma certa troca do conto, né? Então, assim, isso também é um sinal que deve ser observado. Então, esses são sinais que a gente pode trazer para acender aquela luzinha, assim, o que é que a gente pode fazer? O que será? O que eu posso procurar? O que pode estar acontecendo? São coisas que a gente coloca, né, lá na associação como orientação aos pais. Priscila, e depois desse diagnóstico, se os pais já identificam isso junto com a escola, qual é o profissional, além da escola, né, que ele pode estar tendo esse acompanhamento com essa criança? Pronto. O diagnóstico, ele deve ser um diagnóstico multidisciplinar, tá? Então, assim, normalmente o diagnóstico é feito por uma equipe de profissionais. Porque o diagnóstico, ele é um diagnóstico por exclusão. Os profissionais, eles vão avaliar várias coisas. Eles vão fazer o teste, vão fazer a avaliação de nível de inteligência também dessa criança, porque para que seja diagnosticada a dislexia, é necessário que essa criança, ela tenha um nível de inteligência normal ou acima da média, tá? Então, justamente para demonstrar que não existe uma questão de falta de inteligência, falta, né, em relação à dislexia, e esses profissionais, eles normalmente são fonoaudiólogos, psicopedagogos, psicólogos, neuropediatras, são profissionais que são capacitados para isso, para prover um diagnóstico, e é muito importante que os profissionais, que as famílias, né, busquem profissionais competentes, né, e capacitados para isso. Após o diagnóstico, com o diagnóstico em mãos, o próprio profissional que trabalhou no processo de diagnóstico, ele vai orientar os pais, né? Então, como pode ser feito a intervenção, quais são as intervenções interessantes para a criança, porque assim, a gente não pode esquecer, Valana, que cada criança é uma criança, cada criança tem um perfil, né? Não é porque tem dislexia, para todas é a mesma forma, para todas é o mesmo diagnóstico, para todos serve a mesma intervenção. Inclusive, o conteúdo escolar, a intervenção escolar é diferente. Tem crianças que mantêm um conteúdo e mudam a forma, né, na intervenção escolar. Tem crianças que precisam que não só a forma, mas o conteúdo seja modificado. Então, tudo isso, o profissional que acompanhar, normalmente o psicopedagogo é muito importante fazer o acompanhamento dessa criança para que ela possa ter, né, todas as formas de apoio possíveis. Porque é importante dizer aqui, a superação é possível. As crianças desenvolvem normalmente, elas conseguem superar. Eu costumo dizer o seguinte, eu preciso de óculos para ler, né? Sem óculos eu não enxergo nada, eu não leio. Pronto, a criança com a dislexia, ela precisa de alguns apoios, ela precisa de um ledor, ela precisa que o texto ele não seja tão longo, porque ele se perde na interpretação daquele texto. Então, são questões de apoio e que existem leis que podem defender, dar direitos para essa criança. Por exemplo, no vestibular, ela tem um direito reservado, ela tem 15% do tempo a mais para fazer a prova, ela tem direito a um ledor, a um redator, ela tem direito... Isso tudo depende do diagnóstico, tá? Tudo depende do diagnóstico. Por isso é importantíssima a questão do diagnóstico. É importante a descoberta logo no começo, né? Bem cedo, 4, 5 anos, já tem alguns sinais. O diagnóstico só vai ser feito um pouco mais adiante, mas tem como o profissional já fazer um acompanhamento e começar as estimulações do desenvolvimento, tá? Mas é importante que as pessoas saibam que existe a superação, existe como trabalhar essa superação, e as crianças, elas se tornam crianças de sucesso, não só escolar, como profissional. Crianças altamente, são crianças que têm N habilidades, e que essas habilidades, elas devem ser estimuladas, né, trabalhadas para que elas possam realmente demonstrar todo o potencial que elas têm.
Com certeza. Priscila, eu quero agradecer sua participação. A gente está chegando ao finalzinho da nossa programação de hoje. O tema é muito interessante, assim, tem muita coisa para abordar. É pouco discutido, assim, né, na própria mídia. Talvez quando aconteça uma outra situação. Vamos marcar outros momentos para a gente estar, né, trazendo esse tema à tona. E para a gente estar discutindo também, né, essa questão do retorno às aulas, né, como é que está essa questão do ensino Sim. remoto, como é que funciona para essas crianças, a gente pode abordar essa pauta no outro momento também. Eu queria que você falasse, para a gente encerrar, só o papel sobre o papel da Dislex Bahia, né, e os canais de contato, para quem quiser entrar em contato para conhecer mais o trabalho, ou queira tirar dúvida, né, ou receber esse apoio da Fundação. Pronto. Nós somos uma associação de pais, tá? Então, acolhemos os pais, as pessoas com dislexia e também profissionais, tá? Então, temos vários profissionais na associação para apoiar os associados. Estamos nas redes sociais, Instagram, Facebook, sempre com Dislexia Bahia, tá? E temos o canal no YouTube e nosso site, www.dislexiabahia.com.br. Lá tem todos os nossos contatos, o telefone da associação é o 71 98814 7970. E eu gostaria de fazer um convite, tá, aos pais que tenham, porventura, alguma questão e que queiram conhecer melhor, que nos procure, e principalmente aos educadores. Teremos na semana que vem uma semana de formação de educadores, tá? Que nessa semana de formação de educadores vamos conversar com 5 especialistas em áreas diversas, e esses 5 especialistas vão abordar como é a questão das dificuldades de aprendizagem dentro da sala de aula, como tornar um aluno de sucesso dentro da sala de aula. Então é um convite aí aos educadores para participarem, e a inscrição também está no nosso site, www.dislexiabahia.com.br. Muito obrigada, Valana, pelo convite, muito obrigada pela oportunidade. Estamos abertos à nossa associação para conversar novas vezes, novos momentos, falar um pouco sobre outras questões relativas também à dislexia, né, com TDAH, como é na sala de aula, tá joia? Deixamos aí o canal aberto com vocês, agora que já conhecem a nossa Associação Dislexia Bahia. Priscila, muito bom esse bate-papo, conhecer um pouco mais o trabalho de vocês, né, da fundação, esse trabalho que é muito importante para muita gente que não conhece, né, tem gente que a gente tem informação de pessoas que descobrem já depois, já na fase adulta, então acho que quanto mais cedo é mais importante, né, o diagnóstico, esse tratamento, esse acompanhamento, né, para o desenvolvimento mesmo do ser humano aí, para poder ter como você falou, ser um profissional, um cidadão de sucesso, né? Assim como todos os outros tendo esse acompanhamento. E a gente encerra agora mais um 6 em ponto. Amanhã a gente volta. Coloque seu celular no despertador, a TV também. Às 6 horas a gente está aqui amanhã, se Deus quiser. Um beijo para você. Fique agora com Bom Dia com Mário Kerst e toda a programação da Band. Tchau, tchau. Você ouviu 6 em ponto.